A chefe Paola Carosella está sendo cancelada. Eu vou dizer de novo porque eu acho que ela já foi cancelada em outras circunstâncias pelos bolsonaristas. Qual foi o contexto, o que aconteceu e por que isso está acontecendo agora? Eu vou mostrar para vocês aqui um trechinho de uma entrevista que ela deu para um podcast e no qual ela fala algumas coisas, né, sobre os bolsonaristas e isso irritou bastante os bolsominions que estão agora querendo que ela volte para a Argentina. Mas antes de entrar nesse assunto, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, uma boa semana para você. Também se inscreva no canal, lembrando de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Isso é muito importante, então repito, curta, comente e se inscreva no canal. E além disso, confira também o texto novo na Amazon da coleção Leituras Rápidas chamada Bolsonaro e o Fascismo, que tem a ver também em parte com a fala da Paola Carosella. Então vou pôr para vocês aqui o trechinho no qual ela fala que no podcast, ela esteve na semana passada no podcast chamado DiaCast. Foi entrevistada, foi uma entrevista de quase 2 horas nesse podcast. Ela falou muita coisa interessante e tem esse trechinho aqui que era já no final, já tinha passado a entrevista, eram perguntas dos espectadores. Então, sim, vou botar aqui, a gente assiste e depois comenta. Tô pra agora. E hoje, Paola, e até eu peço uma dica, assim, como você lida com pessoas que votaram no Bolsonaro e ainda são a favor dele? Ah, ainda são a favor dele? Não lido mais. Você não se relaciona mais? Não. Na sua família existe alguém? Não, na família do meu sócio tinha alguns, mas já mudaram. Porque é uma coisa que eu tenho dificuldade hoje, assim, eu não consigo, e daí são pessoas, né, enfim, parentes próximos, que eu não consigo me relacionar, assim. Não, mas eu acho que fica muito difícil se relacionar com alguém que... Por 2 motivos, ou porque é um escroto, ou porque é burro. E já está demonstrado, né? Eu acho que ficou muito claro que não teve nunca um programa de governo, que não faz a mínima ideia do que está fazendo, que está lutando contra um comunismo que não existe, né? É uma coisa meio que rota, né? Lutando contra os moinhos de vento. Cadê o comunismo? Qual comunismo estamos lutando? Quando o Brasil foi comunista? Em que momento? Exato. Bem, aqui a Paola Carosella está falando algo que a gente comentou semana passada, se não me engano, num vídeo aqui sobre o Felipe Neto, porque o Felipe Neto falou uma coisa muito parecida durante uma live dele sobre os bolsonaristas, e eu fiz um vídeo aqui explicando, na verdade, a partir de um texto da socióloga, da antropóloga Isabela Calil sobre os perfis de bolsonaristas, falando que, na verdade, é um pouco mais complexo, mas é claro que a gente tende a simplificar a realidade porque ela é, sabe, intrigante e ela é revoltante você pensar que tem hoje ainda pessoas apoiando o Bolsonaro. Só que antes de entrar nesse assunto aqui, antes de entrarmos nessa fala dela, né, porque na visão dela, na leitura dela, hoje só apoia o Bolsonaro gente escrota ou burra. Bem, tem razões para isso. Esse foi o objeto da revolta dos bolsonaristas. Mas antes disso, ela falou muita coisa interessante. Então, sim, eu recomendo que vocês vejam a entrevista que ela deu para esse programa aí, para esse podcast, porque foi muito interessante. Ela falou sobre culinária, gastronomia, sobre alimentação. E ela tem uma visão muito bonita da alimentação. Ela falou sobre maternidade, sobre ser mulher, falou sobre vários tópicos interessantes. E o que ela comenta, né, ao longo da entrevista é que ela se naturalizou brasileira. Então, assim, nesse momento, a Paola Carosella, ela é brasileira. Ela abdicou, eu acho, não sei como funciona a lei no Brasil, eu acho que ela abdicou a nacionalidade argentina e ela é brasileira agora. Porque isso tem a ver com os ataques sofridos por ela agora por bolsonaristas, porque estão dizendo para que ela volte para o país dela. Ela, argentina, não tem direito de opinar sobre o Brasil, ela que volte para o seu país. Nesse caso agora o país dela é o Brasil, então assim, ela não tem para onde ir, porque ela é brasileira agora, então assim, ela tem o direito de opinar sobre o Brasil, porque ela mora no Brasil há muito tempo, e aí que entra uma grande contradição, na verdade, né? Vale mencionar porque bolsonaristas opinam sobre tudo. Alguns, pelo menos, né? Opinam sobre a política da América Latina, sobre a política de Cuba, opinam sobre a política da Venezuela, opinam sobre a política da Argentina, inclusive, né? Sobre o governo argentino atual, opinam sobre a política do Chile, da Bolívia, opinam sobre a política dos Estados Unidos, do Joe Biden, opinam sobre a política da França, de Portugal, da Espanha, do Reino Unido, ou seja, eles opinam sobre a política do mundo inteiro, sem conhecimento muitas vezes, né? Geralmente não conhecem nada da política desses países e opinam achando que tem o direito de fazer isso. Então, assim, mesmo se a Paola Carosella fosse uma argentina, morando na Argentina e observando o cenário brasileiro desde a imprensa argentina, ela teria o direito de fazer isso. Ela teria o direito de falar sobre o Brasil, ela teria o direito de comentar sobre o Brasil, sendo esclarecido ou não o comentário. Mas, nesse caso agora, ela está no Brasil, é brasileira agora, apesar de ter nascido na Argentina, se nacionalizou brasileira, tem direito a voto no Brasil, portanto, ela tem tanto direito de falar sobre o Bolsonaro, bolsonaristas, política brasileira, quanto qualquer outro brasileiro. E eles querem boicotar também o restaurante da Paola Carosella, o Arthurito. Então agora a extrema-direita aparentemente não vai frequentar mais o restaurante de uma chefe que sempre demonstrou posições políticas
progressistas em muito sentido, né, com pautas feministas, com pautas de preservação ambiental e de respeito à natureza. Então, assim, aparentemente os bolsonaristas não sabiam disso, descobriram agora, né? Descobriram agora que a Paula Carosella, ela é progressista. Não sei até que ponto que esses bolsonaristas vão fazer falta no restaurante dela também, né? Então, assim, não sei mesmo. E depois, um outro elemento que eu quero abordar que tem a ver com a xenofobia desses comentários, né? Porque tem muito disso, né? Quando a pessoa fala, isso é horroroso, quando a pessoa fala para um estrangeiro, ou para alguém naturalizado, né, que é um estrangeiro que se muda para outro país e se torna cidadão daquele país, para que ele volte para o país dele, isso é simplesmente lamentável. Algumas pessoas mandaram recentemente umas reportagens novas aí sobre xenofobia em Portugal, e eu não quero mencionar sobre o caso de Portugal, porque o caso de Portugal é um caso específico sobre brasileiros, mas no geral todos os países do mundo têm algum tipo de expressão de xenofobia. Se você for para a Argentina, tem seus alvos, nos Estados Unidos tem seus alvos, aqui na Espanha tem seus alvos, cada país tem um grupo, uma comunidade de estrangeiros que são o alvo do ódio, da intolerância, do desrespeito, sabe, de achar que eles são inferiores, que eles são, sabe, ignorantes. Então, assim, todos os países têm isso. Inclusive, ela mencionou uma coisa bem interessante, e que a gente já tinha percebido quando a gente morou na Argentina, que é o fato de ter um enorme preconceito no Brasil contra argentinos, que tem a ver com futebol, mas não apenas isso, né? Há uma questão aí de, sabe, de ódio argentino no Brasil, é realmente uma coisa que é meio disseminada, e isso não acontece na Argentina. Pelo contrário, os argentinos adoram os brasileiros. Quando a gente morou lá, né, quando a gente ia a turismo ou moramos lá, havia uma recepção interessante, assim, eles gostavam de falar do Brasil, eles adoravam viajar para o Brasil, eles iam para a região sul do Brasil e para o Nordeste e eles adoravam o Brasil. Então, assim, ela disse que ela sentiu esse choque, né? Quando ela se muda para o Brasil, ela passa a ouvir piadas de argentinos e ela percebe que há uma relação de desprezo de argentinos no Brasil que não é mútua, que não é a mesma coisa na Argentina. Mas o fato é que estrangeiros sofrem isso mesmo, né? Mesmo quando são naturalizados. A gente percebe isso, a gente está há muito tempo fora do Brasil já, e a gente percebe que isso acontece e é muito triste. É muito triste quando você já está, sabe, mais de uma década no país, ou a vida inteira no país, tendo nascido fora, e ainda assim você é visto como um estrangeiro que não tem direito de opinar sobre aquele país, que não tem direito de se manifestar politicamente. E aí um outro ponto interessante que ela menciona também, que acho que vale comentar, que ela fala assim que ela se politizou foi no Brasil, foi em parte na cozinha, lutando por direitos dos trabalhadores da cozinha, mas depois ela começa a acompanhar a política brasileira e começa a falar sobre isso, e há uma expectativa, porque ela é conhecida da televisão, porque ela fazia MasterChef, havia uma expectativa de que ela se posicionasse em relação a questões políticas. E aí eu me identifico muito com isso, porque foi também o que aconteceu comigo. Eu trabalhava com literatura, com textos de ficção, fazia meus textos ali, não tinha nada de política nos textos, nada de política, era um assunto que eu não mencionava. De repente as peças começam a se mover e isso me preocupa, e aí eu passo a falar de política, passo a um assunto que me preocupa bastante. E aí, outra coisa que ela menciona é que a política é tudo. A política está permeando todas as nossas relações. Então, assim, é inevitável, se a gente for falar, por exemplo, de algum tipo de preconceito, xenofobia, por exemplo, sem falar de política, porque a xenofobia, ela é uma perseguição a um grupo de imigrantes, de estrangeiros, com base numa visão nacionalista, com base numa visão política, que é de que esse país é meu, ele me pertence, eu tenho direito sobre quem entra nesse país e você, que é um estrangeiro, não tem direito de estar aqui. Então é uma visão política. Quando alguém vai e fala para a Carosella que ela tem que ir embora do Brasil e ir para a Argentina de volta porque ela não tem direito de opinar sobre o país, isso é uma visão política. É uma visão da extrema-direita que é preconceituosa, que é discriminatória, que é xenofóbica. Nem tanto no Brasil como em outros países, mas certamente é um elemento central. A extrema-direita europeia e norte-americana, ela é profundamente xenófoba. A mensagem aqui na Europa de grupos extremistas de direita é justamente essa. Na verdade, é a pauta principal dos grupos de extrema-direita na Europa, que é de perseguição ou de expulsão ou de dificultar a vida de imigrantes, de estrangeiros, de pessoas de outras religiões que não sejam cristãs. Aqui isso é central. Refugiados, por exemplo. Você tem pessoas que cruzam o Mediterrâneo, sabe, em botes improvisados para chegarem aqui na Europa e que, quando chegam nos portos de alguns países que têm governo de extrema-direita, eles são rechaçados, eles são jogados de novo para o mar, são proibidos de entrarem no país. Então, sim, e acabam morrendo muitas vezes. Acabam morrendo no mar porque governos extremistas não querem refugiados ou imigrantes ou pessoas de outros países entrando aqui. No Brasil a gente já viu um pouco disso quando houve a questão da Venezuela, né, que teve uma onda de refugiados venezuelanos no Brasil, e aí sim a gente viu esse discurso de xenofobia sendo muito forte contra os venezuelanos, mas no geral não é uma pauta central do bolsonarismo. Como menciona a Carosella, a pauta central é o anticomunismo, mas também é vazia, né? Porque assim, simplesmente
não é um discurso que esteja pautando o debate no Brasil, não é algo central na política brasileira, é algo periférico, bastante periférico inclusive, mas que é jogado para o centro do debate por causa de teorias conspiratórias. Então eles criam esses demônios, esses medos, esses terrores na população, e aí isso gera um mecanismo de defesa, né? Através do medo, do ódio, da raiva, da insatisfação, cria um mecanismo de defesa de modo a conduzir as pessoas rumo ao bolsonarismo. Inclusive, isso é um dos pontos que eu abordo no meu texto novo agora, Bolsonaro e o Fascismo, quando eu falo sobre as definições de fascismo e como eles exploram esse caráter nacionalista e esse caráter de retorno a um passado glorioso, a um passado, sabe, mítico do país, que será resgatado pelo líder forte. Então, o Bolsonaro explora bastante esses elementos aí, e a própria Carol Sala também menciona isso na entrevista quando ela fala da facada, né? Que quando houve a facada em 2018, aí ela já intuiu que o Bolsonaro venceria a eleição, porque havia sido criado um mito, e aí as pessoas olhariam, né? Olha lá o Marte, ele sangrou por nós. E nesse sentido, há um forte teor também messiânico, um forte teor religioso quase, nessa mensagem da extrema-direita, e não apenas no Brasil isso aqui, mas também nos Estados Unidos e em outros países. Mas recomendo que vocês assistam essa entrevista com a Paola Carosella, foi muito interessante. Esse trechinho aí foi pensado pelos bolsonaristas que ficaram revoltados, sendo chamados de escrotos ou burros, ficaram bravos, né? Ficaram bravinhos, vestiram a carapuça, mas a entrevista é muito boa, tem muitos elementos interessantes que ela menciona, não apenas sobre Bolsonaro, bem no final do programa, vale assistir porque ela tem boas ideias sobre o Brasil, é uma pessoa que se esforça para compreender o país, muito mais, inclusive, do que muitos brasileiros bolsonaristas que estão cagando para o Brasil, que simplesmente querem forçar uma visão de nação, uma visão de sociedade que não se encaixa nas diferentes formas de expressão do brasileiro. E aí, só para concluir aqui, é evidente que ser cancelado por bolsonaristas agora também não quer dizer muita coisa, né? Já fez mais impacto anteriormente. Quando eles começaram a fazer esses movimentos em 2018, 2019, isso impactava muito mais do que agora, 2022, que já está muito desidratado, já não tem tanta força assim, já está mais nichado, já está mais em bolhas, então isso já nos comunica muito com outros grupos. Acho que o impacto para Paola Carosella vai ser mínimo disso aí. Mas me diga o que vocês pensam aí, recomendo que vocês vejam a entrevista, vejam também o vídeo meu sobre o Felipe Neto, no qual eu menciono também alguns pontos relacionados a isso, sobre os perfis dos bolsonaristas. Me diga o que vocês pensam sobre essa questão de querer agora que ela volte para a Argentina, porque ela, a Argentina, não tem direito de opinar sobre o Brasil, sendo brasileira agora, né, naturalizada brasileira. O que você acha disso? Me diga no comentário. Se inscreva no canal, se torne membro ou ajude no Apoia-se e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Fala, turma do Henri Bugalho, da comunidade tão querida do Henri Bugalho. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Michael Sandel, professor de Harvard, autor dos livros Justiça, A Tirania do Mérito e vários outros sucessos editoriais que ocupam sempre o topo das listas de mais vendidos, vai estar com o ICL para uma aula exclusiva e inédita no dia 29 de maio, um domingo às 8 horas da noite. Você não pode perder essa aula que não tem replay e é gratuita. É só você se inscrever no link aqui em cima ou aqui embaixo. Se inscreve agora, chama seus amigos e amigas também. Só o ICL podia oferecer isso.